Pessoal, bom dia, tá? Esperamos aí já o suficiente para que os demais pudessem ter entrado, por algum motivo até então não entraram. Então, obrigado por estarem presentes mais uma vez na aula, tá? Hoje nós vamos iniciar o módulo de PowerPoint. Imagino que ou alguém já deve ter utilizado o PowerPoint, ou pelo menos já ouviu falar no PowerPoint, tá? Então, PowerPoint ele é um programa, inclusive um dos mais usados no quesito apresentação de slides, tá? E as apresentações de slides basicamente quer dizer o seguinte: você organizar uma apresentação sua, tá? De maneira interativa e utilizando, obviamente, o computador. Há muito tempo atrás, o pessoal usava muito, um exemplo, nas escolas, a questão dos cartazes, né? E os cartazes eles são até, digamos, considerados, mas nas séries iniciais, porque aí o aluno está ainda desenvolvendo, está se desenvolvendo, né? E então tem a questão da criatividade e tal. Mas a partir do ensino médio, ou até mesmo antes disso, né? Do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, seria interessante que se utilizasse os slides, até porque você pode organizar uma apresentação bem mais fundamentada, bem mais organizada, né? E que fica mais interessante até para aquelas pessoas que estejam assistindo a sua apresentação, ficar mais presa ao objetivo, né? Do que você está apresentando. Então, sem dúvida, as apresentações elas ficam mais interessantes utilizando o Excel. Aliás, o PowerPoint. Outra questão que eu posso até informar para vocês é que, seja de escola pública ou seja de escola privada, tá? Todas as escolas hoje, aliás, tem suas exceções, né? Mas basicamente todas as escolas hoje, eu vou me tratar das escolas públicas, tá? Todas as escolas públicas, elas têm equipamentos de tecnologia onde os alunos podem utilizar para apresentação de trabalhos, tá? Eu faço até uma crítica, porque na escola pública, muitas vezes os professores, eles são analfabetos digitais. E aí, com isso, eles não conseguem, digamos, utilizar essa tecnologia. É uma pena. Mas o governo federal, o próprio município, todas elas têm notebooks, todas elas têm data show, para que se possa fazer uma apresentação de um trabalho, tá? Às vezes a questão seria a locomoção de uma sala, ou melhor, pegar o equipamento, levar para específica. Então, a dica que eu dou a vocês é, na volta às aulas normais, quando vocês forem apresentar um trabalho, já informa o professor: professor, eu vou utilizar, vou utilizar o PowerPoint, eu vou criar slides, tá? Porque dessa forma o professor ele pode, com antecedência, já providenciar o equipamento, no dia da apresentação levar para a sala de aula. E para quem nunca apresentou com um PowerPoint, vocês vão ver que vai ficando uma coisa muito dinâmica, mais fácil de fazer também, tá? Ou seja, bem organizada também, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela do PowerPoint para a gente começar. Então, primeiro vem a questão seguinte, tá? Eu estou utilizando a versão do PowerPoint 2019, que é uma a gente chama de 365 porque é uma versão online também, tá? Então, suponhamos que vocês tenham em casa a versão 2013, a versão 2016, tá? A estrutura é a mesma. Basicamente, o que vai mudar é a questão de algum layout, né? Ou melhor, algum design também, de algum slide que a gente vai falando para vocês durante a aula. Mas, basicamente, a estrutura é a mesma e você vai conseguir utilizar da mesma forma. Uma observação que vocês podem ter é o seguinte: suponhamos, tá? Que na sua casa você usa uma versão 2013, ok? Aí você vai para a escola, lá é a versão 2019. Eita, professor, será que vai abrir? Então, a versão mais atual, ela abre todas as anteriores, tá? Agora, o problema é você ter a 2019 em casa e quando você chegar na escola, lá é a 2013. Aí o que acontece? A 2013 não abre 2019, ou seja, vai dar erro.
Na hora de salvar, eu vou mostrar para vocês como solucionar esse problema. E a dica já de antemão seria quando você for salvar um arquivo do PowerPoint, onde você vai apresentar em um outro local, qual você não sabe qual a estrutura que você vai encontrar lá, você salvar pelo menos nos 2 formatos diferentes, para não correr o risco de chegar lá e dizer, eita, a apresentação não abre, tá? Então, PowerPoint, além da gente poder criar essas apresentações de slides, nós podemos criar também, por exemplo, o álbum digital, digamos que vocês queiram pegar as fotos de vocês, colocar elas em movimento, ou seja, os efeitos de entrada, de saída, que são as transições. Se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma trilha sonora, né? Tudo isso é possível, utiliza-se bastante, principalmente para festas de aniversário, casamento, o pessoal usa muito, por exemplo, a história todinha dos noivos serem passados em fotos, em um telão. Então eu já vi isso algumas vezes, e aí retrata, por exemplo, a preocupação de você salvar em vários formatos para não correr o risco de você chegar lá na festa, na hora do casamento, quando forem abrir a apresentação que você montou, não vai abrir. Então, quer dizer, tem que se pensar antes, tem que testar, tá? Para não ficar tendo surpresas. Você pode também converter a sua apresentação em um vídeo, tá? Uma dica também que eu já posso dar eu já fiz, por exemplo, o pessoal chegava e dizia, Jadiel, eu quero que você faça um álbum digital, por exemplo, para casamento mesmo, essas coisas. Eu cobrava 25 centavos por cada imagem. Então, você vai dizer o seguinte, professor, é barato, 25 centavos por imagem. Só que as pessoas não traziam 10 imagens, 20 imagens, não, elas traziam 50, 100 imagens. Aí, quando você ia observar, por exemplo, você ganhava ali, em 1 hora, 2 horas, você ganhava 30, 40, 50 reais criando esses álbuns. E é uma coisa relativamente rápida de ser criada. E aí vocês vão conhecer. Então, quando nós abrimos o PowerPoint, esse modo de visualização aqui, isso aqui vai aparecer para todos, tá, pessoal? Vai aparecer em todos. Esse modo de visualização aqui é chamado de modo de visualização em Backstage. Então, aqui ele mostra, por exemplo, algumas informações que pode facilitar na hora de você abrir um documento. Primeiro, observa que ao lado tem uma casinha aqui com o nomezinho página inicial, e na página inicial nós temos, por exemplo, alguns modelos já pré-prontos. Por exemplo, vou clicar aqui em mais temas, tá? Esses temas, eles fazem parte do Office Online, então, para você baixar, você vai ter que ter o acesso à internet, tá? Inclusive, eu já vi que tem muita coisa nova aqui, ou melhor, algumas coisas novas que não tinha nas versões anteriores. Por exemplo, esse bloco colorido geométrico, ele não tinha. Esse florescer floral também não tinha, tá? Esse pacote aqui também não tinha. Futuro progressivo não tinha. Monocromático urbano também não tinha. Inspiração terrestre também não tinha. Os outros aqui, todos eles já tinham nos anteriores. Então, aqui basicamente consiste o seguinte, professor, eu vou montar uma apresentação, mas eu não tenho ideia do layout que eu vou fazer, do design que eu vou fazer. Então, eu posso pesquisar por designs prontos para nos ajudar. Por exemplo, se eu colocar aqui, cliquei aqui em tema sem querer, deixa eu ver se ele abre aqui. Ó, inclusive aqui deu um monte, né? Então, ele vê aqui, design de pacote financeiro, design cotável da agência e tal. Ele vai dar aqui um monte de temas sugeridos para que a gente possa abrir. Quando a gente clica, ele vai dar um monte de outros modelos. Por exemplo, se eu clicar aqui em vegetais, vamos pegar, aliás, vou clicar nesse daqui. No caso ele já vai aqui já para baixar direto. Beleza, deixa eu pesquisar aqui, por exemplo, digamos que você vai fazer uma pesquisa sobre vida saudável. Vou colocar aqui, vida saudável. Saudável com... Ó, ele já deu aqui duas possibilidades. Por exemplo, se eu quero criar uma apresentação onde ele já mostra uma estrutura, por exemplo, favorável já para montar essa questão de vida saudável. Se eu colocar aqui, por exemplo, educação.
Se eu colocar educação, ele já me dá aqui várias possibilidades, por exemplo, ó, segurança no laboratório, ele já vai dar um monte de modelos pré-prontos. Se eu colocar lá, por exemplo, tecnologia, ele já vai me dar uma série de modelos relacionados à tecnologia. Traduzindo, quando eu for montar um slide, e eu não tenho ideia do que começar ou de que maneira começar, já existe essa possibilidade de você pegar, por exemplo, um modelo já com a estrutura, digamos, pronta, e aí você apenas ir colocando o seu conteúdo nas suas devidas, seus devidos locais, tá? Então, existem essas possibilidades aqui. Eu vou voltar aqui para o início, para a página inicial. Geralmente a gente trabalha com ele em branco, tá? A gente começa ele em branco e vai personalizando do nosso jeito. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que nós temos, por exemplo, os arquivos recentes, ou seja, os últimos que eu utilizei, tá? Inclusive, por exemplo, técnicas de SEO, desenvolvimento pessoal. Então, isso aqui são módulos que eu estou trabalhando. Isso aqui é a grade de informática 2.19. Então, quer dizer, já tem aqui alguns modelos. Eu posso procurar mais apresentações recentes aqui ao lado direito, tá? Se eu clicar, por exemplo, em novo, é outra possibilidade, só que aqui eu só vou criar apenas novo, eu não tenho como abrir, então é apenas um novo. Abrir lá na página inicial, a gente consegue abrir e criar um novo. Aqui no abrir é só para que a gente possa abrir, e o PowerPoint ele dá a possibilidade, por exemplo, de eu pegar um arquivo que já esteja no meu OneDrive. Então, o OneDrive é um disco virtual, tá? Da Microsoft. Quando a gente cria um e-mail do Hotmail, ele já dá a possibilidade da gente criar ou melhor, a gente já tem, na verdade, um disco virtual. A mesma coisa acontece com o Google. Quando a gente cria uma conta de Gmail, automaticamente a gente já tem um disco virtual, ou seja, nas nuvens, que é o Drive, né? O Google Drive. Nós temos aqui esses sites, Microsoft Regional, não usei essa partezinha aqui ainda, mas abaixo nós temos o seguinte, ó, este PC, quer dizer, quando o arquivo está neste PC, quando o arquivo está em outro computador, e aí você vai dizer, professor, como é possível a gente abrir, por exemplo, um arquivo que esteja em outro computador? Pessoal, é possível sim, tá? Então, a gente utiliza esse recurso principalmente nas empresas. Digamos que, vamos pegar aí um exemplo, tá? Suponhamos na Microcamp, existe uma rede em comum, por exemplo, então naquela rede tem lá um exemplo 20 computadores, então existe a possibilidade desses 20 computadores estarem compartilhando informações entre si, tá? Tanto uma impressora para os 20, quanto essa questão de compartilhamento de arquivo. Então, se ambos estão na mesma rede, a gente consegue pegar um documento que esteja em um outro computador. Por procurar, basicamente, geralmente é o que nós utilizamos mais, porque nós clicamos, por exemplo, em procurar e ele vai abrir uma janelinha. E nessa janelinha, mostrou aí para vocês, beleza. A gente vai escolher qual o local onde está, por exemplo, as apresentações de PowerPoint. Então, a gente vai procurar dentre documentos, disco D e assim sucessivamente. Tá? Então, podemos fazer essa busca. No nosso caso, nós vamos usar o novo, que nós vamos criar uma em branco. Já cliquei aqui, vamos aguardar. Vamos lá. E aqui a gente vai tentar utilizar, pessoal, o maior número de ferramentas possível, tá? Nesse módulo. Vai ser um módulo relativamente rápido da gente trabalhar. Outro detalhe, tá, pessoal? Vocês vão poder acompanhar, porque no celular de vocês também tem o PowerPoint, tá? Assim como tem o Word, tem o Excel e tem o PowerPoint. Então, vocês vão poder acompanhar as aulas, ok? Todo mundo aí já tem. Quem não usou ainda, quem não pesquisou ainda no celular, mas tem. Inclusive, no celular de vocês, professor, eu posso fazer um trabalho da escola utilizando o meu celular? Pode, sem dúvida nenhuma. Tá? E pode organizar como se você tivesse no computador. Vamos lá. Se eu clicar em arquivo, ele volta para onde nós estávamos. Na página inicial, e eu mostrei isso para vocês no Word, mostrei isso para vocês no Excel,
E agora eu vou mostrar no PowerPoint. Então, cada programa ele tem o seu objetivo principal. Por exemplo, o Word é a parte de digitar, o Excel são os cálculos e aqui o PowerPoint que são as apresentações de slides. Então, algumas ferramentas vocês já conhecem, vocês já utilizaram, então não é nada diferente para vocês. E algumas outras, basicamente o que está aqui ó, nas guias transições, animações e apresentação de slides. Então, basicamente assim, essas três guias aqui são as novas que vocês não conhecem ainda. As demais vocês já conhecem, então só vai mudar uma ferramenta ou outra que vocês não conheciam e que a gente vai abordar ela aos poucos. Então, primeiro vocês devem observar que no canto superior esquerdo, nós temos uma... Deixa eu ver se eu coloco aqui uma lupa para que eu possa ir explicando para vocês. Outro detalhe, diferente do que acontece nos outros livros, pessoal, eu geralmente trabalho com o PowerPoint assim, não exatamente, aliás, mais ou menos pela sequência dessas guias. Então, geralmente eu gosto de trabalhar a página inicial, depois inserir, depois design, depois transições. Então, vocês podem acompanhar também deixa eu ver se melhora para vocês. Coloquei uma lupa aqui para ver se aumenta, mas não aumenta não. Vou deixar sem aqui. Vamos lá. Então, começando aqui na página inicial, tá? Na página inicial, pessoal, nós vamos encontrar basicamente todas as ferramentas que estão, digamos, agrupadas aos outros grupos. Exemplo, tá? Nós podemos encontrar na página inicial ferramentas que pertencem a inserir, ferramentas que pertencem ao design, ferramentas que pertencem a transições, ferramentas que pertencem a animações e assim sucessivamente. Então, na página inicial, basicamente consiste em as principais ferramentas do programa, ou seja, pelo menos aquelas que são mais utilizadas ou comumente utilizadas, tá? Então, nós temos a área de transferência, porque vocês lembram que essa área de transferência aqui, ó, o primeiro grupo de ferramentas, onde tem o colar, tem o recortar, tem o copiar, tem o colar formatação, tá? O copiar formatação, melhor dizendo. Então, quer dizer, isso daqui vocês já viram no Word, vocês já viram no Excel, tá? Então, isso daqui ele já tem lá. Então, a área de transferência são aquelas ferramentas que a gente usa para copiar, colar e assim sucessivamente. No segundo grupo, aí sim vem um recurso novo, tá? Que é um grupo de slides. Então, slides, por exemplo, é como nós chamamos a página do PowerPoint, tá? Então, lá no Word nós chamamos de página, no Excel nós chamamos de planilha e no PowerPoint nós chamamos de slides. Então, nós temos aqui, por exemplo, o novo slide. Então, quando nós vamos pedir um novo slide, ou seja, uma nova página, que inicialmente ele vem só com uma, tá? Ou eu posso clicar diretamente no botão onde tem esse sinalzinho verdinho aqui em cima, tá? É uma possibilidade. Ou a outra possibilidade seria eu, por exemplo, clicar aqui nessa setinha, ó. E aí ele vai me aparecer aqui alguns modelos de design, por exemplo. O que nós estamos utilizando é um título e um subtítulo, mas nós temos, por exemplo, slide de título, que é o que a gente está utilizando, título de conteúdo, ou seja, esse conteúdo pode ser um título, uma imagem, um vídeo, uma tabela, um smart art, tudo aquilo que a gente já viu no Word e no Excel. Pode ser um cabeçalho da seção, pode ser duas partes de conteúdo, pode ser comparação, pode ser somente título, pode ser ele totalmente em branco, conteúdos com legendas, imagens com legenda. Então, nós temos uma série de modelos aí, tá? Então, no momento aqui eu não vou pedir, daqui a pouco sim. Ok? Reutilizar slide, basicamente, quando você tem um e agora você quer, digamos, duplicar esse slide, ou seja, você já tem um e você quer outro igual, então você vai reutilizar. Layout de slides, basicamente observe que aqui você encontra os mesmos recursos do novo slide. A diferença é que lá no novo slide vai surgir um novo slide com base no que você clicar. E aqui não, ó, aqui você pode clicar e observe que vai mudar a estrutura do slide selecionado. Então, basicamente isso daí. Tá? Daqui a pouco eu explico sobre essa ideia de design. Então, aqui você pode mudar, tá? Quero por exemplo, um título e dois conteúdos. Então, eu já posso fazer ele dessa maneira, tá? Mas eu vou deixar aqui um slide com título e subtítulo mesmo, para a gente ir conhecendo aos poucos.
Vamos lá, daqui a pouco eu explico sobre esse 10 de design aqui. Então, o redefinir quer dizer que ele volta para o inicial lá. Seção, quando você quer dividir o slide em algumas partes aí, geralmente eu não uso isso, mas basicamente seria isso daqui. Na partezinha de fontes, digamos que eu vou colocar... eu vou começar, por exemplo, uma apresentação, digamos, sobre frutas. Vamos lá. Então, quando vocês vão começar uma apresentação lá para a escola, por exemplo, primeiro vocês colocam um título. Qual é o objetivo principal da sua apresentação? Tá? Aí vocês colocam aqui. Em seguida, nós temos os subtítulos. Geralmente, o subtítulo ele é utilizado para se colocar, por exemplo, quem é que está apresentando? Tá? Quem é que está apresentando? Qual é a turma que está apresentando? Qual é o grupo que está apresentando? Então, vai lá e coloca. Outra dica que eu posso colocar, por exemplo, futuramente, né, de acordo com o que vocês vão se qualificando, vocês podem colocar, por exemplo, o seu nome e você pode também colocar a sua profissão. Por exemplo, Jadiel Lúcio. Mais abaixo você pode colocar também, por exemplo, professor, tecnologia. Posso colocar aqui um tracinho, por exemplo, microcamp. E posso até, se for o caso, colocar aqui, ó, tecnólogo. Ele vai ajudar na correção, tá? Tecnólogo em análise. Eu coloquei 2 As. Isso mesmo, pessoal. Quando você está aprendendo a digitar, acontece isso. Análise e desenvolvimento de sistemas. Então, ó, eu posso colocar esse breve resumo. Quando você coloca, por exemplo, esse breve resumo sobre você, consequentemente, observe que não tem nada a ver, né? Frutas com a minha profissão. Mas é porque tem uma... Eu vou até deixar só o Jadiel Lúcio. Aliás, vou deixar assim mesmo. E aí, o que é que acontece? Quando você coloca esse breve resumo, é interessante porque na hora da apresentação as pessoas já podem sentir algum impacto, ou seja, você vai estar em algum evento onde você está apresentando e você já está também apresentando a sua profissão, ou melhor, está se apresentando como profissional. Então, isso ele já vai passar também uma certa credibilidade para aquelas pessoas que estão assistindo a sua palestra. Tá? Então, assim, é uma estratégia bem interessante que vocês podem usar também, tá? Então, geralmente no primeiro slide a gente usa isso daqui. Aí o que é que acontece? No grupo de fontes, uma coisa que a se observar. A seleção de objetos e de texto dentro do PowerPoint, ele muda um pouquinho em relação, por exemplo, ao Excel, em relação ao Word. Vamos lá, por exemplo, quando eu dou um clique no texto, observa que ele aparece uma bordazinha, um tracejado. Na verdade, os textos eles são posicionados no Excel através de uma caixa de texto. Então, essa caixa de texto, por exemplo, eu posso selecionar, a partir de agora, eu posso selecionar ele normalmente, mas geralmente eu uso o quê? Eu venho e clico na borda, ó, talvez assim, porque está distante, vocês não percebam. Mas quando a barrinha está piscando dentro do texto, a borda ela fica em um formato tracejado. Quer dizer, ele está aberto para edição. Quando eu clico na borda, ela fica uma linha contínua. Quer dizer, eu posso formatar o texto como um todo que está dentro dessa caixa. Outra coisa que eu uso é o seguinte, por exemplo, se a barrinha estiver piscando aqui, ó, dentro da, da caixa de texto, se eu usar a tecla ESC, tá? Que é aquela teclazinha no canto superior esquerdo, ele também seleciona a caixa de texto toda, tá? Então, eu posso usar o clique na borda, que ele seleciona, ou eu posso utilizar a tecla ESC, que ele também seleciona a caixa de texto inteira. Essa caixa de texto eu posso girar, tá? Posso girar, posso colocar ela com alguma inclinação, como também eu posso clicar aqui na borda e posso arrastar, ó, eu posso posicionar. Como ela é feita através de uma caixa de texto, ó, nós podemos fazer esse movimento a fim de posicioná-la onde a gente deseja. Ok? Entenderam aí?
Só lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter durante a apresentação, ou melhor, durante a aula, professor, não entendi, explica novamente, tá? Por exemplo, eu dei essa dicasinha do ESC aí, então eu vou passar para vocês algumas combinações de teclas e que eu aconselho que vocês estejam com um caderninho aí do lado para que vocês possam fazer essas observações. E como eu já falei lá desde o início, pessoal, nós não estamos nas séries iniciais para que eu coloque tudo que vocês devem copiar, tá? Então, são dicas preciosas que você, por exemplo, essa questão do ESC, a gente utiliza aí muito dentro do Excel, tá? Então, vai lá e coloca, por exemplo, uma observação, vai fazendo essa anotação no caderno de vocês, porque são coisas que vão ajudando. Não espera eu falar para vocês que vocês devem copiar, não, tá? Então, deixa um caderninho aí e vai fazendo as anotações. Ah, não deu tempo de eu anotar, levanta a mãozinha aí, o fala e diz, ó, professor, repete aí novamente o que eu quero anotar. E eu repito com todo o prazer do mundo, tá? Mas eu preciso que vocês façam isso daí, porque a aula não é só vocês ouvirem, só vocês assistirem, não, tá? Então, por favor, sigam essas instruções aí. Então, ó, após eu selecionar aqui a caixa de texto, no grupo de fontes, basicamente vai ter as mesmas ferramentas que vocês viram lá no Word, por exemplo, no Excel. Mas sempre tem alguma novidadezinha, por exemplo, uma coisa que não tinha lá e tem agora aqui, por exemplo, sombra, eu posso aplicar uma sombra no texto, ó. Não sei se vocês perceberam aí, ó, mas ó, o texto ó, sem sombra e o texto com sombra, observe que ele fica com a sombrazinha. O que a gente não consegue ainda é alterar a cor dessa sombra. Eu posso colocar um taxado, que são coisas novas, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui no espaçamento entre caracteres, clicar na setinha e eu, por exemplo, aproximar ainda mais as letras uma das outras, ou, por exemplo, eu posso muito afastado e observa que, eita, não estava selecionado, por isso que ele não foi. Deixa eu ver aqui que deu uma travadazinha aqui. Bom, deixa eu ver aqui, deu uma trava. Agora foi. Ó, então eu coloquei muito afastadas, observe que as letras ficaram mais afastadas. E às vezes fica até interessante, por exemplo, eu vou deixar assim, não tem problema nenhum e vai ficar bonitinho. Eu posso também, ó, dentro aqui do grupo de fontes, eu posso alterar o modelo da letra, então observe que eu posso, inclusive, ó, descendo a setinha para baixo, ó, vou descendo aqui a setinha para baixo, e cada toquezinho que eu dou na setinha para baixo do teclado, ele já vai me mostrando o resultado da fonte. Mas tem um detalhe, tá, pessoal? Geralmente eu não formato a planilha exatamente agora. Eu deixo essa formatação geralmente para colocar lá no final. Por quê? Nós vamos montar ainda design, nós vamos colocar plano de fundo. Então, digamos que eu aplico uma cor no texto e depois eu coloco como é que eu posso colocar aí para vocês? Uma imagem no fundo onde essas cores elas não se combinam. Então, quer dizer, o trabalho que eu tive antes fica à toa, porque eu vou ter que refazer tudo novamente. Então, geralmente, a minha dica, né, é que você monte toda a estrutura da sua apresentação, toda a parte textual e tal, e depois vocês voltam formatando. Mas deixa essa parte da formatação do texto por último, tá? Porque aí ela pode ser alterada de acordo com as cores que você vai utilizando durante a apresentação. Mas, ó, vou só antecipando algumas coisas para vocês. Por exemplo, vou clicar aqui novamente. Esse programa, ele tem uma resenha, porque, assim, ele é da Microsoft e ele tem algum preconceitozinho com os programas do Office, que muitas vezes eu clico aqui, ele não responde, eu tenho que minimizar o aplicativo e voltar novamente e ele resolve. Então, eu não sei se é uma incompatibilidade do Office com o Teams ou é o Teams que é incompatível, não sei, alguma coisinha aqui. Vamos lá. Eu posso também, por exemplo, aumentar o tamanho da letra, eu posso diminuir, então, posso clicar na setinha também, já fazer essa personalização, mas você pode fazer dessa maneira aqui, tá? Aí eu tenho aqui limpar toda a formatação, então se eu clicar aqui, ele volta para o que estava anteriormente.
tá? Eu posso fazer um Ctrl Z para já deixar ele nessa ideia aqui. Eu posso, por exemplo, colocar um realce, tá? Inclusive igual aquele do que a gente compra aquela caneta marca-texto, só que aqui você ainda pode escolher qual é o marca-texto que você quer, então vai ter um monte, vou colocar sem cores por enquanto, e vai ter a opçãozinha de fontes aqui que você pode colocar também, tá? Então, o grupo de fontes basicamente você já conhece, tem o alternar entre maiúsculos e minúsculos, então você pode, por exemplo, vou deixar maiúsculo, tá? Ele já fica aqui. Aí nós temos, por exemplo, o grupo de parágrafos, que é basicamente você alterar o alinhamento, né? O à esquerda, centralizado, direito e justificado. Nós temos os marcadores, nós temos as numerações, ó, marcadores, tá? Nós temos as numerações, nós temos os espaçamentos entre uma linha e outra, que a gente vai usar só que mais na frente. Eu tenho a classificação, aliás, mentira, eu tenho a direção do texto, que seria horizontal ou vertical, ou seja, você pode mudar. Isso daqui a gente viu lá em tabelas, lá no Word, tá, pessoal? Então, existe aí algumas possibilidades que você pode fazer. Eu não sei porquê, peraí, deixa eu voltar, que eu não gostei do resultado. Deixa eu minimizar, porque ele tem essa frescura. Beleza. Deixa eu só voltar e deixar ele maiúsculo aqui. Pronto. Aí nós temos as ferramentas de desenhos, que vocês já viram também lá no Word. Observe que nós temos, no Word tem, no Excel tem. Então, existem esses vários objetozinhos aqui, tá? Várias formas geométricas. E vem algo diferente que não lembro se tem no Word, que são os botões de ação. Então, você pode criar uns botões, por exemplo, para passar para o próximo slide, slide anterior, voltar para o início e para o fim. Então, existe toda essa possibilidadezinha aqui, tá? De você fazer. A gente pode até utilizar mais na frente, quando a gente tiver um número de slides ainda maior, tá? Então, vou deixar ele sem. Aí vem a partezinha de organizar, quando eu, por exemplo, eu tenho uma imagem, a imagem está na frente do objeto, quero colocar ela para trás, ou para trás quero colocar ela na frente. Aqui vem alguns estilos rápidos, ó. Observe, só de passando o mouse ele já vai lá formatando, não fica legal, porque como eu falei, vamos deixar para fazer isso daqui no final. Nós temos o preenchimento, que seria o preenchimento da caixa de texto. Podemos colocar uma imagem, podemos colocar um gradiente, tá vendo? Podemos colocar uma textura. Tudo isso aqui vocês já conhecem, então eu vou só agilizando nesse aspecto. Mas lembrando, tem dúvidas, professor, repete aí, por favor, tá? Aí nós temos, em seguida aqui no grupozinho de editando, eu tenho localizar, por exemplo, suponhamos que você quer localizar uma palavra dentro da apresentação, então não importa se ele vai estar no primeiro ou no último slide, ou em qualquer slide, quando você clicar em localizar, digitar o nome da palavra, ele vai buscar a palavra para você, tá? Eu tenho substituir, então suponhamos que você procura uma palavra, quando você achar, você quer substituir ela por outra, aí você clica em substituir. Selecionar seria a parte de selecionar tudo ou selecionar objetos, então tem uma partezinha aqui. Nós temos a parte de digitar, pessoal, que é bem interessante aqui, tá? Deixa eu pedir um novo slide aqui. Vou deixar eu pedir ele um padrão. Se eu clicar aqui em digital, clicar no microfone, vou colocar aqui bom dia pessoal. Oi, bom dia pessoal. Tá vendo? Ele vai redigitando o que eu vou falando aqui, tá? Então tudo que eu for falando ele vai digitando. Isso daí é para quem está com preguiça de digitar, então já pode fazer dessa maneira aí. Ok? Pronto. Observa aí que ele já digitou tudo para a gente. Na verdade, de forma atual, todos os programas do Office, ele já vem com esse recursozinho aqui, tá? Do digitar, aliás, do ditar, melhor dizendo, né? E só tem um detalhe o seguinte, a fonética das pessoas de cada região é diferente, tá? Então, muitas vezes você fala uma coisa, ele vai repetir outra, ou melhor, ele vai digitar outra. Então, pode acontecer isso porque
não é uma ferramenta perfeita, né? Mas dá para ajudar e muito, tá? O certo é quando se digitar, depois confere se, aliás, quando digitar, vai conferir se é exatamente aquilo que você quer e qualquer coisa bota no contexto real, digamos assim, tá? As ideias de design que tem aqui no finalzinho, quando a gente clica, aqui ele fica mais a questão de posições, tá vendo? Ele dá mais como ficaria. Por exemplo, se eu vou clicar nesse aqui, ó, ficaria a imagem com o texto e tal, um fundo. Então, assim, eu uso ela bastante, mas eu vou, a partir do momento que eu coloco, digamos que eu já organizo o conteúdo, tá? Que eu vou lá e coloco a imagem, coloco o texto e assim sucessivamente, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, na sequência nós temos aí o inserir e tal, então vamos começar a organizar, ou melhor, a montar, e aí fica mais fácil essa questão da organização. Eu cliquei aqui na guia inserir, e aí vocês podem observar que nós temos aqui um novo slide também, ó. Eu tenho um novo slide aqui também, tá? Então, por isso que eu falei, na página inicial ele está lá as principais ferramentas do PowerPoint. Então, é possível que a gente encontre a mesma ferramenta nas outras guias. Uma coisazinha aqui, só para continuar, tá? Observa que no slide, eu escolhi, pela sequência, sempre ele vai colocar como padrão um título e um conteúdo, tá? E dentro do conteúdo, vocês podem observar que nós podemos inserir, por exemplo, uma tabela, sem precisar clicar direto aqui, ó, inserir tabela. Eu já posso inseri-la de forma, digamos, direto, digamos assim, tá? Posso inserir um gráfico, tudo isso tem no inserir, tá? Posso inserir um elemento, e olha que não precisa eu estar com o inserir selecionado, tá? Posso inserir aqueles objetos 3D, aqueles modelos 3D que eu já mostrei para vocês no Word, já mostrei no Excel. Posso inserir uma imagem que esteja salva no meu computador. Posso inserir umas imagens online, ou seja, eu posso buscar Eu percebo que muitas vezes as pessoas gostam de sofrer. E aí o que acontece? As pessoas vão no Google, pesquisa a imagem, salva no computador e inserem no PowerPoint. Olha o trabalho que você vai ter em fazer essas pesquisas, ou de você inserir a imagem. Isso sem falar que você está armazenando a mesma imagem duas vezes. Você está armazenando ela no seu computador, por exemplo, lá em imagens ou downloads, e você está armazenando ela também dentro de um documento, que obviamente ele vai refletir no tamanho geral do documento que você está montando. Quanto mais imagens, maior fica o documento. Então, não é necessário você fazer isso tanto para o Word, isso tanto para o Excel, isso tanto para o PowerPoint. Tá? Você já pode inserir ele de maneira direta, utilizando a imagem online. Eu posso um vídeo, tá? Então é interessante, por exemplo, dentro de uma apresentação do PowerPoint, você colocar um vídeo que afirme aquilo que você está apresentando. Por exemplo, você está apresentando na faculdade um exemplo, né? Falando sobre a Segunda Guerra, um exemplo, Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, sem dúvida, uma coisa que vai ser assunto, primeiro, de história, assunto de escola, vai ser essa pandemia que está acontecendo agora. Então, em algum momento, vocês vão apresentar esse trabalho na escola, né? Vão fazer uma pesquisa sobre a pandemia e tal. Então, quer dizer, você pode pegar alguns vídeos sobre, por exemplo, de hoje, digamos assim, e pode sim colocá-los na apresentação. É um recurso dinâmico que a gente usa, tá? Prende mais as pessoas também ao conteúdo, então quanto mais dinamismo, mais interessante fica. Além disso, eu tenho que inserir ícones, que seria uma casa, um carro, um proibido entrar, algum símbolozinho aí, algum íconezinho que a gente possa utilizar. Então, podemos fazer dessa maneira aqui. Eu vou mudar aqui o layout dele, porque, na verdade, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu venho aqui em Layout, e eu vou usar aqui duas partes de conteúdo. Eu gosto de utilizar essa regrazinha aqui. E aqui eu vou fazer da seguinte maneira, ó, eu vou clicar aqui na seta, digamos que eu vou colocar uma fruta. A temoia.
tá? Talvez vocês vão dizer, professor, o que é uma temoia? Aí eu vou aqui, ó, eu vou deixar esse primeiro bloco aqui, essa primeira caixa de texto aqui, eu vou deixar ela para colocar um texto falando sobre a temoia. Até então não existe um recursozinho aí que a gente já pesquise, faça pesquisa por aí, selecione o que a gente queira e ele já aplique, tá? Eu vou inserir uma imagem aqui online, não precisa eu ir buscar essa imagem no Google, tá? Já posso ir diretamente por aqui, vamos esperar abrir. Então, a temoia é uma fruta parecida com a pinha, mas não é a pinha. É 10 vezes melhor que a pinha. Deixa eu pegar aqui uma imagem bem bonita da temoia. Deixa eu ver aqui uma bem bonita. Aquelas primeiras lá. Também bem legais. Vou pegar essa daqui que ela mostra. Aliás, vou pegar essa da outra aqui. Vou tirar a seleção, porque eu posso inserir mais de uma imagem, tá? Vou clicar aqui em inserir. Aí observa, pessoal, que a questão das ideias criativas seria isso, ó. Ao lado direito eu já tenho uma imagem ali, eu já vou ter um texto, eu já posso fazer essa formatação aqui, mas daqui a pouco eu faço, deixa eu colocar um texto, acho que é temoia, vou deixar com acento. Daqui a pouco a gente tira, tá? Aliás, daqui a pouco a gente organiza essas ideias de design. Mas uma coisa que eu posso fazer, ó, que aqui abaixo da imagem ela tem uma legenda e eu não quero essa legenda. Então eu clico no texto da legenda, a borda está tracejada, eu não consigo apagar tudo, então eu vou clicar agora na bordazinha e deleto, ó, e observe que eu já deletei, tá? Então vamos lá. Outra coisa, tá? As ideias elas estão sendo montadas basicamente, ó, algumas a partir do conteúdo que tem na página, que é o título, tá? E a imagem. Fica criativo? Ó, fica, tá? Fica criativo, fica. Mas ainda não tem uma explicação sobre ela. E aí eu vou pegar aqui, nesse caso eu vou usar o navegador. Eu só vou trazer ele para cá, tá? Para não ficar esse negócio de vai para um lado, vai para o outro, compartilhando a tela, até mesmo pesquisa, eu acho que muitos já sabem fazer. Vamos lá. Uma outra dica, pessoal, que eu dou a vocês é o seguinte. Em uma apresentação do PowerPoint, não se coloca, por exemplo, eu tirei esse pontozinho aqui, tá? Realmente é o temoia, não tem acento. Vamos lá. E aí o que acontece? Não é interessante a gente pegar digamos, um texto grande, tá? Para se colocar no PowerPoint. Isso não é correto. Por quê? Outra coisa que eu dou uma dica para vocês quando forem apresentar um trabalho. Não é simplesmente vocês chegarem lá na apresentação de vocês e colocar um texto enorme, tá? Colocar um texto enorme e ler para o pessoal que está assistindo na sala de aula. Isso não é correto, porque todo mundo na sala de aula sabe ler. Então, ler por ler, a gente poderia até chegar para os colegas e dizer, pessoal, lê aqui. Aí, quando o pessoal lê, aí você diz, é isso. Pronto, já expliquei. Não, não é isso. Então, o objetivo de você criar uma apresentação é que você, por exemplo, coloque um resumo, tá, no slide, mas que você complemente a sua apresentação com a sua forma de pensar. Tá? Então, não é simplesmente você ir passando os slides. Deixa eu só colocar aqui meu carregador, pessoal, só um instante. Então, não é esse o objetivo de você colocar, por exemplo, um texto grande e dizer, ó, tá pronto. Não. Você coloca um texto pequeno, estuda o conteúdo. Deixa eu ver aqui. Minha tela travou. Deixa eu olhar só se é a minha internet aqui, tá, Vitor? Pessoal, veja aí se a tela travou de vocês também ou foi só o Vitor aí, por favor.
Pessoal, ó, se liga aí na interatividade, nos ajude aí, ó. O Vitor colocou que a tela dele travou. E ele perguntou, foi só o meu ou foi de vocês também? Ah, então respondam aí. Ah, tá. Valeu, Joel. Bom, a minha internet tá normal, Vitor. Então é provável que tenha sido no seu. Ainda continua travado, Vitor? Ah, tranquilo. Vamos lá. Então, observa que eu coloquei uma imagem, eu coloquei um título, eu coloquei uma explicação sobre aquela imagem. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, será que se eu pesquisando na internet só tem isso falando da Temoé? Óbvio que não, tá? Então, se eu vou fazer uma apresentação, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar esse tema. Então, eu posso até ler isso daqui na apresentação, posso, mas eu vou ter que complementar com a minha forma de pensar ou até mesmo com um conteúdo extra. Então, você estuda, por exemplo, uma folha completa para você entender do que se trata e você complementa, melhor, coloca um textozinho pequeno, um parágrafozinho aí pequeno, como eu coloquei, e aí você complementa com o que você estudou, tá? Mas não é somente o ler. Então, olha só como fica um design super criativo, ó. Inclusive, eu vou tirar os marcadores, eu vou colocar o justificado, depois eu faço essa formatação. Então, vocês vão observar, eu ainda vou formatar, tá? Vou aumentar texto e tal, mas observe que de antemão já fica uma apresentação bem bonita, ó. Já fica uma apresentação bem interessante. Então, assim a gente vai seguindo aqui, ó. Eu vou lá, por exemplo, novo slide, observe que o novo slide agora que apareceu já é exatamente esse, um título e dois conteúdos, porque ele herda do anterior. Então, se o anterior for um título e um texto, ele vai ficando um título e um texto e assim sucessivamente. Nesse caso já ficou dois aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, lixia. E eu vou fazer a mesma regra, ou eu posso fazer usar a criatividade. Uma hora eu coloco de um lado, uma hora eu coloco do outro, para ficar uma apresentação dinâmica, não ficar aquela mesma coisa, tá? Vou colocar aqui a lixia. Deixa eu procurar aqui uma imagem bem bonita de lixia. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa daqui. E aí eu vou fazer o mesmo papel, tá? Vou na internet ver que tem outra mensagem. Tá. Deixa eu ver aqui, Vitor. Vitor, acho que é algum probleminha aí, viu? Que aqui tá... A internet tá legal. Vamos lá. Vou pesquisar agora aqui sobre lixia rapidinho, tá? Vou pegar aqui um... Deixa eu... Aqui eu posso também, ó, usar a criatividade, vou colocar ela dessa forma, olha que fica bem legal, ó. A questão da... Não fica só um texto. Inclusive, pessoal, uma táticazinha, conhecimentozinho extra para vocês aí, cada pessoa ela tem um aprendizado diferente, né? Cada pessoa ela tem um aprendizado diferente. Então, tem pessoas que, por exemplo, só em ler já compreende tudo, mas tem pessoas que precisam de uma imagem para auxiliar na compreensão. No meu caso, por exemplo, eu gosto de ler livros que têm imagem para ir fazendo a imaginação aí. Tem pessoas que ainda precisam de vídeos, tá? Então, em uma apresentação do PowerPoint, você pode usar esses recursos
por exemplo, já que tem pessoas que gostam de ver imagem, então coloca texto, coloca imagem, uma hora coloca um vídeo, então usa a criatividade aí. Daqui a pouco a gente volta formatando o conteúdo. Eu vou colocar agora aqui, deixa eu ver aqui, viu, uma outra fruta. Vou colocar só frutas diferentes. Não sei se vocês já viram essas frutas ou conhecem. Vou colocar aqui mangostim, por exemplo, tá? Aí eu vou inverter um lá e outro cá, tá? Então vou colocar aqui, ó, mangostim. Vou colocar essa daqui. Pronto. Vou usar a mesma coisa aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você tem a legenda, não tem. Deixa eu fazer a pesquisa aqui na internet. Vou colocar, fazer algumas aqui. Então, daqui a pouco a gente organiza, tá, pessoal? Inclusive, eu não. Daqui a pouco eu coloco. Deixa eu colocando logo essa questão aqui das ideias criativas. Inclusive, eu vou usando elas diferentes. Não quero usar exatamente igual. Vou colocar essa assim. Vamos lá. E aí, sem dúvida, também a escolha da imagem, viu, pessoal, é algo que reflete na questão da apresentação. Quanto mais bonito for a imagem, melhor chama a atenção, né? Vou selecionar isso aqui, não quero a legenda. Deixa eu pesquisar lá. Vou colocar essa diferente assim, preta. Sempre uma diferente de outra aí. Só colocamos 4 aqui, vamos colocar mais uma ou duas. Se alguém sugerir aí uma fruta bem diferente, tá mais interessante, né? Vamos colocar frutas, digamos, iguais aí. Alguém sugere alguma outra fruta? Hein, pessoal? Alguém sugere aí uma fruta bem diferente que talvez ninguém conheça? Eu não sei se tem. Se a gente vai achar aqui, por aí. Né? Deixa eu colocar desse outro lado. Não foi. Não achei essa fruta. Ela tem. Só pode ter outro nome. Eu conheço ela por esse nome. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Uma fruta. Deixa eu ver aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui. Mirtilo. Vou colocar aqui mirtilo. Uma imagem bem bonita aqui. Acho que dessas que eu coloquei aqui, só essa mirtilo aqui que eu não provei ainda. Eu gosto de frutas diferentes. Uma coisa que ninguém tem, por exemplo, eu gosto. Ou que poucas pessoas têm. Eu tenho em casa a lixia. Vou colocar isso daqui. Vou pesquisar aqui sobre o mirtilo. Deixa eu ver aqui, vou colocar esse daqui bem criativo. Deixa eu ver aqui qual foi a indicação. Kiwi. Longan. Israel, longan é fruta, é? Inclusive, Joel, uma iatemoia. Vou procurar. Nunca ouvi falar nessa fruta, não. Inclusive, deixa eu ver se eu. Longan. Deixa eu pesquisar aqui. Inclusive, Joel, eu acho que é uma das melhores frutas que eu provei até hoje em iatemoia. É uma delícia. Vou colocar ela desse lado agora. Deixa eu colocar a fruta aqui que o Israel falou. É longan. Deixa eu ver aqui. Longan. Isso é pitomba, filho de Deus. Não é pitomba não, não, porque tem uma... Poxa, parece mais uma pitomba. Legal, nunca tinha visto não. Vou pegar uma imagem bonita aqui. Mas que parece uma pitomba, parece. Vou pegar essa daqui, tá bonita. Já provou dessa fruta, Israel? Ela parece com a lixia, parece com a pitomba. Ou seja, deve ser tudo primo. Deixa eu pesquisar aqui sobre ela. Onde foi que você encontrou, Israel? Ela tem algum pé aí próximo onde você mora? O rosto dela parece com o quê? Fiquei curioso.
pegar aqui um design legal. Vamos lá. Acho que tá bom essas 6 frutas aqui. Vamos lá. Pessoal, primeiro, gostaria de saber, todo mundo compreendeu essa questão de montar inicialmente o slide? Primeiro a gente se preocupar a questão de montar toda a estrutura, depois a gente voltar formatando. Vocês compreenderam essa parte aí? E pessoal, todo mundo compreendeu aí? Tranquilo? Ok. Sim, Zé, você não me respondeu. Não foi que você provou, se tem aí onde você mora. Vamos lá. Pessoal, a questão da gente montar essa apresentação, ela vai muito, digamos, da criatividade de quem está montando, tá? Primeiro, no primeiro slide aqui, ele está um fundo branco, então a gente pode também, por exemplo, inserir um plano de fundo, tá? Inserir um plano de fundo aqui no final, ou seja, no local desse branco. Esse plano de fundo, ele pode ser uma cor, ele pode ser uma imagem, tá? Então, fica a criatividade de vocês. Por exemplo, digamos que eu queira colocar esse fundo aqui branco, eu queira colocar uma cor. Então, para colocar uma cor nele, eu vou clicar aqui, ó. Tem que ser fora dessas caixas de texto, tá, pessoal? Ó, nessa parte branca aqui ao lado esquerdo. Eu vou clicar com o botão direito em cima, tá? Ou seja, na parte branca aqui. E eu vou simplesmente vir aqui abaixo, ó, e clicar aqui, ó, formatar plano de fundo, tá? Vou clicar aqui em formatar plano de fundo. Quando eu clico em formatar plano de fundo, eu posso utilizar, por exemplo, ó, vai aparecer esse painel aqui ao lado direito. Eu posso utilizar, por exemplo, o preenchimento sólido, ou seja, eu posso escolher uma cor, e observe que ficaria assim, tá? Uma cor mais escura, não ficou legal. Ó. Eu posso até colocar uma transparência aqui, tá? Eu posso colocar um preenchimento gradiente, porque o preenchimento gradiente é bem utilizado, você pode, ó, dar um cliquezinho aqui, ó. Nós temos esses seletores, que você pode fazer os seletores que você quiser. Se você não quiser um dos seletores, não tem problema, é só clicar nele, vir aqui, ó, nesse xizinho e apagar. Então, ó, agora só tenho 3 seletores. Eu posso clicar nele, posso vir aqui no baldinho e definir a cor, por exemplo, um verde. Clico no segundo, vou colocar um verde mais escuro. E no terceiro eu vou colocar um outro, deixa eu ver aqui, um outro verde, não sei. Um verdinho mais claro. Ainda tem outro aqui que eu criei sem querer. Vamos lá, deixa eu ver assim. Eu posso fazer essa formatação, eu posso também escolher, por exemplo, as pré-definições de gradiente, as que já estão prontas. Eu posso, por exemplo, alterar o tipo, se vai ser linear, que é a forma que está aqui. Eu posso colocar o radial, eu posso colocar o retangular, eu posso colocar, por exemplo, caminho, tá? E posso colocar a sombra do título, que nesse caso aqui eu não gostei de nenhum, não tem nada a ver, ou seja, matou os slides, os slides estão criativos, exceto esse. Então, vou subir aqui a barrinha de rolagem, ó. Preenchimento com imagem ou textura. No caso das imagens, pessoal, aliás, no caso das texturas, eu tenho aqui, ó, clicando na setinha, eu tenho um monte de texturas que eu posso colocar, mas essas texturas, eu acho que eu já falei para vocês lá no Word, é algo que desde que eu me conheço por gente, são as mesmas texturas, então é uma coisa bem antiga, que para mim não serve, eu praticamente não uso, tá? A questão de inserir imagem, eu clicando aqui, ó, possa ser que agora ele tenha atualizado e ele possibilita a imagem online, mas geralmente não. Essa parte de inserir imagem, ele é correspondente a imagens salvas no computador. Então, enquanto ele abre aqui,
Enquanto ele abre aqui, eu vou salvar aqui uns backgrounds de imagem, de frutas, aliás, background, deixa eu ver aqui. Nós estamos trabalhando com frutas, então eu vou pegar algo que seja bem interessante aqui. Se lá aparecer, ótimo, a gente já coloca por lá. Porque até então, nós conseguimos colocar ele só imagens salvas, ou seja, imagens que estão no computador. Deixa eu pegar aqui uma imagem que a gente consiga deixar bem criativo. Pessoal, eu vou salvar aqui uma imagem, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas até eu vou salvar ela de forma aqui proposital para mostrar a vocês o que vocês não devem fazer, viu? Salvar uma que não deve e salvar outra que se deve. O negócio ali tá lento, né? Deixa eu ir pesquisando aqui mais. Estou pesquisando aqui, tá? Enquanto ele abre aí. Porque é sempre assim, né? Quando a gente quer, a gente usa a gente encontra as imagens fácil. Quando a gente está precisando, geralmente não demora, viu, pessoal? Alguma coisa aconteceu aqui que ele, não sei se é o programinha aqui do... Não sei se é o programinha aqui do Microsoft Teams. Agora foi. Agora tá indo. E ali ainda tinha que conceder um controle e eu não estava vendo. Bom, isso daqui já foi uma atualização, que ele não era assim antes, tá? Então, observe que ele já está dando imagens bem legais. Para colocar, por exemplo, imagem de fundo, a gente chama de background, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, background frutas, por exemplo. Olha só, cada imagem sensacional. Inclusive, essas imagens aqui, pessoal, são imagens que a gente não encontra no Google, tá? Porque ela faz parte do estoque da Microsoft, tá? Então, nesse caso aqui, é uma coisa que você pode pesquisar no Google, você vai encontrar outras, mas essa daqui você não encontra. Ou essa daqui vocês não encontram. São poucas ainda, tá? Porque é uma coisa nova. Eu já tinha visto essa janela em outro, acho que foi no Word, eu acho. Mas esse recurso aqui eu estou vendo agora. Então, por exemplo, escolhi, tá? Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou colocar assim. Olha, pessoal, olha que coisa legal a gente pode criar dentro de uma apresentação. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, primeiro é o seguinte, esse background ele vai ser igual para todos? Eu até recomendo assim, eu uso, tá? Eu uso para todos.
mas eu uso com uma diferença. Por exemplo, tá? Eu vou clicar aqui, aplicar tudo. Talvez vocês nem percebam, porque a não ser esse último aqui, ó, que ficou dessa forma, observa que não combinou, tá? Então, por isso a gente tem que ter um cuidado nesse aspecto. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, colocar uma transparência nesse fundo, ó, colocar uma transparência. Vou apenas, ou seja, ele vai ficar só uma sombrazinha, mas o meu objetivo vai ser para o último aqui, ó. Eita, eu vou aplicar tudo de novo. Deixa eu ver aqui se ele ficou, tá? Porque eu saí ali antes. Aplicar tudo. Deixa eu ver se ele aplicou aqui. Não aplicou. Curioso. Aí ele aplicou, só que tem que mais. Vou deixar ele aqui, ó. Só uma sombrazinha aqui nesse último. Só que o primeiro eu deixo ele mais fortezinho um pouquinho, tá? Inclusive, eu não sei se é exatamente essa, talvez a gente encontrasse até imagens mais bonitas que combinasse. Eu não fiquei satisfeito, não. A imagem é bonita, mas eu ainda não fiquei satisfeito. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, eu vou mostrar aqui as imagens, por exemplo, que eu baixei, para a gente fazer o teste aqui. Primeiro eu vou colocar uma imagem que eu não gostei, ou melhor, que não é correta. É a gente salvar uma imagem e essa imagem, por exemplo, essa daqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Observe que fica mais bonito, mas essa imagem específica, não pelo fato dela estar branca não, viu, pessoal? Dela ser preto e branco não. Não sei se vocês conseguem observar aí, mas ele tem aquelas marcações, ou seja, são imagens pagas, tá? Observe que ela ficou bem mais bonita, mas são imagens pagas que a gente não consegue, digamos, tirar. Então, assim, é inviável, é ilegal também, né? Porque tem direito de imagem aí. Eu recomendo que vocês não usem. Seria essa imagem aqui. Eu vou clicar, por exemplo, novamente. Vou escolher uma outra. Eu não sei nem se essa outra vai ficar tão bonita quanto essa, mas se não tiver, a gente deixa essa aí legal mesmo no jeito. Então, ó, observe que essa daí eu posso também aplicar uma transparência nela, ó, só para ficar uma sombrazinha lá mesmo, tá, pessoal? Ó, e observe que se eu clicar em aplicar todos, a última lá no final, ó, observe que já fica algo mais criativo. Mas eu particularmente preferi a outra, tá? O que é que vocês acham aí? Essa daqui colorida ou a opinião de vocês? Pessoal, me ajudem aí. O que é que vocês não aceitam mais aqui fazer Ctrl Z? E aí, pessoal, o que é que vocês preferem aí? Aquela preto e branco ou essa preto e branco ou aquela colorida? Eu achei mais bonito essa. Muito embora que ela sendo ilegal e tal, mas tudo bem. O que é que vocês me dizem aí? A opinião de vocês? Hein, pessoal? A preto e branco ou a colorida? Pessoal, conseguem me ouvir aí? Preciso aí de dar a opinião de vocês. Quero colorida, vamos lá, quem diz mais aí? Ou aquela da laranja? Vamos lá, pessoal, a opinião de vocês aí. Vitor, preto e branco, vamos lá, vamos fazer aí uma votação. Vamos ver aqui. Hein, pessoal? Vamos lá, me ajudem aí. Essas imagens agora, elas são as mesmas que se encontram no Google, tá, pessoal? Ó, são imagens que a gente pode utilizar
Vamos lá, Joelma. Essa daqui, deixa eu ver essa daqui, viu? Colorida. Essa daqui ficou melhor do que aquela lá, do que aquela coloridona lá. Aqui, vou só dar uma... Assim. E aí, pessoal, pode ser essa daqui. Vamos lá. Olha só, vou deixar essa imagenzinha aqui, tá? Como background. E agora, por que eu falei lá para vocês no início que nesse caso eu não utilizaria, não colocaria cor e modelo de fonte antes, porque depois da formatação a gente pode simplesmente fazer esses ajustezinhos aí, tá? Então a gente já pode aplicar de maneira mais interessante. Por exemplo, no frutas aqui, como o fundo aqui está meio escuro, eu acho que ficaria legal uma cor clara, por exemplo. Uma cor, até um branco mesmo aqui. Não, branco não deu não. Eu vou colocar, ó, esse laranja aqui, tá? Vou colocar também, por exemplo, esqueci aqui de colocar um modelo de letra, bem legal. Vamos ver se isso se deixa, né? O PowerPoint deixa aqui. Se ele vai, que agora deu uma travada danada agora aqui. Nem tá aceitando eu passar para outro slide. Deixa eu ver aqui, viu? Acho que agora foi. Pronto. Questão do modelo de letra também. O modelo de letra ele diz muito a respeito do conteúdo que você está trabalhando. Tá? Então, assim, vai ter horas, por exemplo, essa é bonita, ó, tá vendo? Essa é bonita. Mas eu posso ir, por exemplo, verificando outras, para ver se eu encontro um modelo de letra que fique bem legal. Questão dos modelos de letra, uma dica aí é que você não use, por exemplo, vários modelos de letras em uma apresentação só. No carnaval fica uma coisa feia, tá? Então, tenta fazer com que essas letras, por exemplo, uma letra que você defina, ela seja uma letra padrão, tá? Que será aplicada toda a apresentação. Eu gosto muito desse Berlim, que eu acho ela uma fonte forte e ao mesmo tempo bonita, tá? Não sei se vocês concordam aí, mas ela fica legal. Outra questãozinha que a gente pode fazer, questão você gerar um efeito. Por exemplo, eu vou deixar ele um pouquinho maior, colocar lá um texto um pouquinho maior, e nós não temos os mesmos recursos, por exemplo, de Illustrator, Photoshop, para a gente personalizar essa fonte. Então, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, a tecla Ctrl D, tá? A combinação de tecla Ctrl mais a letra D, ela duplica. Então, por exemplo, você pode duplicar até um slide ou até um texto, ou seja, qualquer objeto. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou posicionar ela mais ou menos aqui. Ó. Aí eu vou aqui em organizar, vou enviar para trás e eu vou colocar uma outra cor, por exemplo, nela. Ó, geralmente uma cor escura, que sirva para realçar. Ó, tá vendo que fica um verde lá, ele já fica um negócio bem interessante. Nós não temos esse recurso, por exemplo, para fazer com um texto só. Ou até mesmo algo assim, ó, mais escuro, mais criativo. É você usar a criatividade. Ó. Até o lilás aqui, eu acho que ficou uma combinação bem bonitinha aí, ó. Tá vendo? Ficou bem legal aí essa combinação.
eu não tenho como colocar, por exemplo, um traçado dentro do texto, por exemplo, aliás, na margem do texto. Se eu for trabalhar com traçado, vai ser o traçado da caixa de texto. Por isso que eu falei que nós não temos o mesmo, a mesma, como é que eu posso colocar? Os mesmos recursos do Illustrator e do Photoshop. Então, ó, eu sei que essa fonte aqui é o Berlim, então eu vou tentar utilizar ele também para as demais, ó. Só que eu vou colocar, obviamente, ele menor, tá? Porque o foco tem que ser o título e não o subtítulo. Eu não sei se o lilás aqui ele vai combinar, tá? Deixa eu ver aqui se é um amarelinho aqui, uma coisa mais... Não se destacou. Aqui não se destacou. Isso é ele mesmo. Ó, vou colocar algo criativozinho aqui, tá? E essa formatação do título, ela também seja utilizada para as demais. Por exemplo, a Temoia. Eu vou clicar na Temoia. Eu já sei que a fonte que eu adotei aqui como padrão foi a Berlim. Eu posso aumentá-la um pouquinho mais, ó, tá? Eu posso colocar o amarelo, aquele amarelo tostado ali. Aí você vai dizer, ah, professor, mas só o amarelo não deu liga, não ficou uma coisa destacada. Não tem problema, pessoal. Ó, vai lá, seleciona aqui, ó, clica na bordazinha, faz um CTRL mais a letra D. Aí, ó, clica aqui na borda e arrasta para posicionar ele. Ó, mais ou menos aí. Cadê? Você pode usar as setinhas, tá, pessoal? Aí vem aqui em organizar, enviar para trás. Então, eu enviar para trás, ele foi para trás de tudo. Deixa eu recuar, na verdade. Recuar. Deixa eu ver aqui se ele vai agora. Vamos ver se eu consigo recuar. Senão eu inverto aqui. Ou até você pode inverter, por exemplo, usar a criatividade, ó. Olha lá. Vou só reorganizar invertido aqui, ó. Enquanto o primeiro ele era o amarelo e o roxo por trás, agora eu inverto o roxo e o amarelo por trás. É uma combinação bem interessante, ó. Aí agora aqui, tem outra coisa, pessoal. Tenta padronizar, ó, para não ficar, tá vendo, ó? O justificado ali não deu certo, tem muito espaço, eu não sei quando aumentar aqui um pouquinho. Outra coisa, ó, para os parágrafos, tá vendo aqui o justificar ele não ficou legal, ele abriu muito espaço aí. Eu vim aqui colocar o espaçamento entre linhas, eu vou colocar ele de 1,5 para facilitar a leitura, ó, não ficar o conteúdo muito próximo. Se eu colocar o lilás, fica assim. Se eu colocar o amarelo, fica assim. Então, o lilás, ele se sobressaiu melhor aqui, ó. Deve ser uma coisa mais chamativa, né? Mais legal. Mesma coisa eu vou fazer nos demais. Por exemplo, aqui eu coloquei uma fonte tamanho 72. Outra coisa que você pode fazer, ó, selecionar um texto já formatado, aplicar aqui, ó, clicar aqui em pincel de formatação, não precisa selecionar o texto todo não, tá? Aí você clica no outro slide e seleciona o texto, ó. Olha o que, é que vai acontecer. Ele já aplica o tamanho, aliás, não foi o 72, foi o 65. Deixa eu colocar aqui se ele vai. Ah, é porque nesse caso foi o que ele permitiu de máximo aqui. Foi o espaço maior que ele. Deixa eu aumentar a caixa de texto aqui. Pronto. E aqui você pode usar o mesmo recursozinho, ó, tá? Você pode simplesmente fazer o Ctrl D, posicionar, colocar o amarelo. Cadê o amarelo aqui? Inclusive não tem parede, pessoal. Acho que eu vou mudar ali. O amarelo ele sobressaiu mesmo em tudo, tá? Vou até, deixa eu ver aqui. Ficou bem mais bonito aqui. Inclusive, vou colocar lá, viu? Vou usar o amarelo e o lilás atrás, porque ficou, sem dúvida, mais bonito. E assim, pessoal, a gente vai formatando, ó. Sei que esse aqui foi o lilás, que a fonte foi o Berlim, o espaçamento foi 1,5, para ele ficar maiorzinho. Tenta usar o texto dentro do espaço aqui, que está... vou tirar o marcador, que eu não quero marcador.
Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais legível. Vamos lá. Deixar ele assim. Eu vou só voltar aqui e inverter, viu, pessoal? Porque eu vi que ficou, sem sombra de dúvida, o amarelo na frente ficou bem mais bonito. Aqui ele não está indo. Pronto, agora vai. Pode usar as setinhas, tá, do mouse também, para você ter um controle maior a respeito do... Ficou bem mais bonitinho aqui, ó. Combinação legal. Vamos lá. Na questão aqui do mangostim, vamos fazer a mesma coisa, inclusive vamos seguir a mesma regra aqui, ó. Seleciona, clica aqui, ó, em pincel de formatação. Aí eu seleciono o nome, que ele já aplica, ó, tudo no mesmo tamanho e tal. Deixa eu ver aqui. Não está aceitando aqui o 72. Não, vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Aí aqui eu faço um Ctrl V. Eu simplesmente recuo. Aliás, vou colocar aqui. Eu vou inverter, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu já vi ali que eu tive dificuldade, se eu enviar para trás, ele vai para trás de todos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para frente, ou seja, o amarelo eu vou aqui enviar para frente. Pronto. Agora vamos pegar o lilás, cadê o lilás? E agora ele já ficou certinho. Mas, putz, não entendi, ficou dois tamanhos diferentes. Deixa eu refazer aqui. Vou botar ele aqui abaixo. Será o Benedito? Tem de tamanhos diferentes. Deixa eu ver aqui qual o tamanho que está aqui. Está o 59, aqui está o 64. Vou colocar tamanho igual. Agora vai. Pronto. Aí no texto aqui, ó. Pessoal, o que assim facilita a questão de você trabalhar com slides é porque assim você montou o primeiro, os demais é de menos, ou seja, fez o primeiro, você vai apenas fazendo a mesma formatação nos outros, entendeu? Então, deixa eu colocar aqui o espaçamento entre linhas aqui. Ou seja, a formatação, ela... Não sei se o justificado fica legal aqui. Isso aqui até ficou. Vou deixar alinhado à esquerda, que eu estou utilizando ele assim alinhado à esquerda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui um pouquinho. 20 fica muito grande. Deixa eu colocar esse 18 aqui, subindo aqui um pouquinho para ver se ele fica mais baixo aqui. Vou selecionar o amarelo lá, ó, vim aqui em pincel formatação. Esse daqui eu não sei se ele vai ficar tão legal, porque... Deixa eu ver aqui, 72, vou colocar aqui. Porque esse aqui tem um fundo preto, então o amarelo ele se destacou.
Vamos ver aqui como é que vai ficar o comportamento do... comportamento do roxinho aqui. Fica legal também, ó. Roxo se destacou em todos os lugares, ó. Sem falar que esse efeito aí ficou parecido aqui com um 3D. Talvez aí o de vocês não vejam esse destaque todo, mas eu estou vendo aqui que tá legal. Vou fazer outra coisa, ó, uma dica, tá? Se o texto ele é nessa mesma formatação, ó, eu já posso fazer isso aqui também, ó, selecionar o texto todo e ele já aplica, só tirar só aqui, um e-mail. Só que o texto aqui não se sobressaiu, então se eu colocar um amarelo, ele dá um destaque maior. Se eu colocar um branco, aí fica topado, ó. Então, às vezes a gente foge um pouquinho do padrão, mas é para que tenha uma leitura legal, tá? Estamos terminando aqui. Vamos lá. Vou selecionar aqui o título, fazer um Ctrl D. Aí que Ctrl D serve para duplicar, pessoal. Vou ficar esperando eu pedir para vocês anotarem. Eu já sei que lá. Deixa eu ver uma coisa que eu acho que. Não, tá certo. Vou colocar aqui uma cor branca, porque eu já sei que o branco ali sobressaiu. Vou colocar um berlim. Vou colocar um espaçamento entre linha de 1,5. Vou tirar o marcador. Vou aumentar mais essa caixa de texto para ele ficar mais interessante. E por último, sim, faltou selecionar aqui. Aí agora que eu vou fazer o mesmo passozinho, ó, Ctrl D. Selecionar aqui, ó. Isso aqui a gente pode até selecionar aqui aumentar a caixinha de texto para que o texto ele se ajuste melhor um pouquinho. Ó. Não sei, deixa eu ver se o branco ele também não sobressaiu, o amarelo também não. Vou utilizar ele mesmo, tá? E olha só, tá? Vou exibir aqui na tela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver em tela grande. Pronto. E observa aqui, imagina, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na escola, onde vai ter esse dinamismo aqui, tá? Ó, de ter imagina se ele se compara a você apresentar, de você apresentar ele com cartaz. Pessoal, nem se compara, tá? Nem se compara uma apresentação de cartaz. Nas próximas aulas, tá? Eu vou salvar ele, vou mostrar agora para vocês como salvar. Poxa. Ele saiu ali. Vou mostrar como salvar, porque é algo que a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Pessoal, primeiro, alguém gostaria de colocar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Deu para compreender o objetivo principal do PowerPoint? Qual é? Hein, pessoal, todo mundo compreendeu? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não compreendeu ou não tem pergunta, Vitor?
Vamos lá, Joelma, Isael, então. Não tenho dúvidas. Beleza, Joelma. Ah, tá. Ok. Então vamos salvar aqui para a gente utilizar nas próximas aulas. Primeiro, ó, quando você clica lá em arquivo, que você vem aqui, por exemplo, cadê? Salvar, tá? Ou podemos usar o salvar, ou podemos usar o salva como, vai dar no mesmo, tá? É a primeira vez que a gente está salvando o documento, então não vai fazer diferença entre um e outro. Eu vou procurar aqui, ó, este PC, tá? Ele vai dar uma sugestão aqui de eu criar uma pasta e tal. Eu prefiro vir aqui, ó, que ele está dando documentos, tá, pessoal? Eu prefiro sempre vir aqui, ó, procurar. Eu vou deixar em documento, na verdade, só para mostrar para vocês que eu preferia por aqui. E eu também queria mostrar outra coisa aqui. Vou deixar em documentos, vou colocar aqui frutas. Fizer. E aqui, ó, vem a questão do tipo, a apresentação do PowerPoint. Existe, pessoal, inúmeras formas de você converter uma apresentação do PowerPoint. O padrão não se mexe ali, deixa ali, que é o que fica na versão atual. Mas digamos que você quer salvar uma apresentação, você não lembra se a pessoa, qual é a versão que a pessoa está utilizando. Então, por via das dúvidas, ó, você salva uma normal, uma padrão, ou seja, só clicar em salvar, aí depois voltaria em arquivo salva como, depois em arquivo salva como, você viria aqui em apresentação, ó, do PowerPoint 2007 a 2013, porque aí, se a pessoa tiver o 2003, né? Se a pessoa tiver o 2013 vai abrir, se tiver o 2010 vai abrir, se tiver o 2007 vai abrir, se tiver o 2003 vai abrir, se tiver o 97 vai abrir. Então, ele é aberto por todas as versões, tá? Então, você salva das duas maneiras. Ou, se você quiser, pode salvar em PDF também, porque PDF agora todo navegador abre PDF. Então, poderia vir isso daqui. Poderia converter em imagens PNG ou JPEG e poderia transformar em vídeo, que a gente vai ver isso lá mais para frente. Então, no nosso caso, a gente vai salvar como apresentação do PowerPoint. Vou clicar em salvar. Vou clicar em salvar aqui, ele já está salvo, eu acho aqui. Está salvando aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Ok, Kelly. Vamos lá. Ele já está salvo. Observa que lá na barra de títulos está aqui, ó, frutas, quarta manhã, salvo neste PC. Pronto, ele já está salvozinho. Quer dizer que agora, semana que vem, melhor, de hoje é 8, a gente continua essa parte de organização, de formatação, de design e tal. A gente vai ver muita coisa ainda utilizando essa apresentação e vamos criar outras também. Um avisozinho, quem não conseguiu a nota, nota suficiente na prova da semana passada, estuda, tá? Vai estudando aí. Na hora que estiver pronto para fazer a prova, manda um zap aí para mim, professor, vamos ver aqui um dia para a gente fazer a prova. Aí a gente agenda um dia para vocês fazerem a prova, então faz a prova, tá? Agora estudem, porque quem já não conseguiu uma vez, se ficar de novo vai ter que pagar módulo, tá? Então, por favor, estudem aí. Ok, pessoal? Então, já que vocês não têm dúvidas, então, obrigado novamente pela presença de vocês, tenham um bom dia, se cuidem, tá? Porque o bicho está pegando, cada dia mais, está aumentando o número de casos, está chegando mais próximo da gente, então tenham um cuidadozinho aí para não ser uma das vítimas, tá? Só saiam de casa se for necessário, se saírem, usem máscara, tá? Então, estão liberados, vão com Deus, tá? E até a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Estão liberados.